Saúde e bem-estar. No ar, Viva Bem. Agora, 4h49 e no Viva Bem de hoje, nós vamos falar sobre o câncer e a dor causada pelo crescimento do tumor. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Dr. Cláudio Fernandes Corrêa, idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Dr. Cláudio, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Cláudio. Cláudio, obrigado por nos atender. Doutor Cláudio, o câncer, ele pode ser inevitável, né? Em alguns casos, né? Na maioria dos casos, mas a dor relacionada a ele não precisa ser, né? Exato. Cerca de 60% assim, dos pacientes que apresentam um câncer, em alguma fase da evolução, eles vão apresentar dor. E essa dor, ela pode ser tratada de várias maneiras, mas 10% dos casos de dor vão requerer algum procedimento mais elaborado, às vezes até cirúrgico, no sentido de alívio. E o alívio pode ser, como você mencionou no começo da sua fala, pode ser até um alívio total. Muito bem. Existe um número, cerca de quantos pacientes com câncer que desenvolvem esse quadro de dor? Então, estatisticamente, embora nós tenhamos milhões de casos, conforme a Organização Mundial de Saúde, nós temos, a maioria deles vão desenvolver quadro de dor importante que vão requerer uma ação específica no caso da dor. Isso existe algumas dificuldades para que efetivamente aconteça o tratamento desses doentes, em parte por culpa do próprio paciente. Porque pode parecer surpreendente o que eu vou falar, mas às vezes o paciente, ele evita discutir com o médico oncologista que está padecendo do sintoma dor, com medo de desviar a atenção desse profissional no sentido do tratamento da sua própria doença. Coisa que não tem nada a ver. Pelo contrário, se um paciente com dor, essa dor evidentemente que vai atrapalhar até o tratamento, porque ele vai alimentar-se muito pior, ele vai dormir ou repousar muito menos do que o habitual, e tudo isso vai alterando a sua energia e dificultando ele ter uma consistência no tratamento da doença oncológica. Se ele alivia o fenômeno doloroso, é claro que ele pode suportar melhor o tratamento medicamentoso da própria doença oncológica. O senhor diria, então, que existem pacientes que omitem do médico a dor, é isso? Exatamente. Então, esse é uma verdade que dificulta o tratamento desses pacientes. Uma outra verdade é que muitos dos medicamentos, quando o tratamento é medicamentoso, uma das drogas mais importantes no tratamento da dor é a morfina. E aqui no nosso país existe ainda um tabu, isso melhorou muito, mas ainda existe um tabu de que a morfina, ela quando é prescrita, é porque o paciente está no final da sua existência, coisa que não é verdade, ou então que ela pode criar uma dependência pelo uso, e isso também não é verdade. A única dependência que a morfina com outras finalidades é quando se faz o chamado uso recreativo, que é um uso sem indicação médica com outras finalidades. Provoca, mas o uso com a indicação médica correta não traz dependência a esses pacientes. Agora, doutor, existe algum câncer? Todos, né, trazem problemas para a saúde dos pacientes, mas existe algum que a gente pode indicar, dizer assim, ó, é o que dói mais, que traz mais dor? Bom, os cânceres que dão metástase para o esqueleto, eles costumam trazer bastante dor. Os cânceres de víscera, como por exemplo o pâncreas, o próprio fígado, eles podem provocar com muita frequência também um quadro de dor. E eles provocam dor porque eles vão distendendo a cápsula desse órgão, e essa cápsula é ricamente inervada com fibras sensitivas. Então o paciente acaba desenvolvendo dor. É importante lembrar que na doença oncológica, ou seja, no câncer, o paciente pode ter a dor provocada pelo crescimento do tumor, pode ter a dor porque o crescimento do tumor vai obstruir alguns vasos e isso vai levar à isquemia, ou seja, a falta de circulação de determinada estrutura, e essa falta de circulação pode provocar dor. E o próprio tratamento da doença, quer seja cirúrgico, radioterápico ou quimioterápico,
esses tratamentos também podem trazer dor ao paciente portador da doença oncológica, ou seja, do câncer. Muito bem. Agora, doutor, vamos falar sobre o tratamento. Como é que é o tratamento para dor no caso do câncer? Então, o tratamento na doença oncológica, como na maioria da medicina, nós procuramos, se possível for, tratar com medicamentos. Então, você tem um grupo dos chamados opioides, que inclui aí, entre outras drogas, o carro-chefe, vamos assim chamar de morfina, mas tem a oxicodona, tem a metadona, tem a hidromorfona, todas são drogas opioides ou opiáceas, que são analgésicos puros. E depois tem drogas de menor potência analgésica, como o tramadol e a codeína, que também numa fase mais precoce ainda, onde a dor não é tão intensa, elas podem ser utilizadas. Eventualmente, o uso dos analgésicos anti-inflamatórios, quer sejam hormonais ou não hormonais, também poderão ser lançados. Agora, existe uma série enorme de procedimentos que são, às vezes, necessários em pacientes que têm já uma fase da doença em que a medicação por si só não é capaz de controlar o fenômeno doloroso. Então, nesse caso, você pode lançar mão desses procedimentos, que muitas vezes são feitos sem corte nenhum, através de uma cirurgia chamada minimamente invasiva, em que você vai interromper vias de condução da dor, e dando ao doente uma qualidade muito boa de vida, porque ele passa a não mais perceber o fenômeno doloroso e pode suportar melhor uma condição que já é muito difícil, que é a própria doença oncológica. Agora, doutor Cláudio, a gente sabe que em alguns casos, né, principalmente quando se trata de remédios muito caros, a distribuição pelo SUS acaba sendo deficitária. Isso é um agravante para essas pessoas que sentem dor? É um agravante, principalmente quando você olha o Brasil nessa dimensão de norte a sul, leste a oeste. Então, existem regiões onde essa distribuição é otimizada, é melhorada, mas tem regiões em que há realmente falta, não só dos medicamentos, mas até dos métodos diagnósticos precoces para evitar chegar numa situação evoluída do câncer e do próprio tratamento, com, por exemplo, a radioterapia. Em muitos lugares do Brasil, inclusive lugares que têm população grande, existe uma carência dessa possibilidade terapêutica. E lembrar que quando a doença não é tratada corretamente, a evolução para um quadro de dor é mais precoce e mais grave, certamente. Bom, agora que o senhor falou sobre esse caso de não tratar corretamente, eu tenho uma pergunta também, doutor Cláudio, sobre, no caso do tratamento em estágio inicial. Ele tem alguma diferença quando a gente fala sobre dor com o câncer? Por exemplo, se ele começar a ser tratado já no estágio inicial, pode evitar bastante problema? Perfeitamente, foi muito boa a colocação, porque o grande segredo no caso do câncer é o chamado diagnóstico precoce. Por isso que as mulheres, principalmente no caso da mama e do colo uterino, os exames profiláticos que são recomendados anualmente, no mínimo uma vez por ano, e no caso dos homens, um câncer muito prevalente na população masculina, que é o câncer de próstata, que também tem um alto grau de metástase óssea e com dor desconfortável e significativa, todos esses que nós citamos aqui são cânceres que podem ser diagnosticados com muita precocidade, tratados, portanto, e até curados. E aí esse estágio que nós estamos conversando nem chegará a existir, que é o estágio que tem dor chamada intratável ou a dor chamada oncológica, né, ou dor no câncer. Muito bem, doutor Cláudio Fernandes Correia, idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, conversando com a gente ao vivo hoje aqui na Record, no Viva Bem, dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua entrevista, doutor Cláudio, e pelas dicas também. Foi um prazer, estou sempre à disposição para a população toda. Um prazer, muito obrigado. Ok, uma boa tarde.